Bem, já o candidato Haddad, primeiramente a gente tem que destacar o cabo eleitoral dele, né? O ex-presidente Lula, ele mais uma vez mostrou o seu poder de transferência de votos, assim como na eleição de 2010 para Dilma Rousseff, ele conseguiu fazer o candidato Fernando Haddad crescer 25 pontos percentuais em 5 semanas, uma média de 5 pontos percentuais por semana, né? Ele saiu da casa de 4% para a casa de 29% no primeiro turno. O discurso adotado, né, contra o candidato Fernando Haddad de uma forma mais incisiva, né, eles conseguiram detectar essa eleição muito polarizada entre petistas e antipetistas e fizeram esse discurso mais voltado para a esquerda, né, trouxeram a militância deles de volta e atacaram muito o candidato Jair Bolsonaro. Os votos do candidato Haddad se concentraram principalmente entre as mulheres, negros, né, e de baixa renda. A rejeição do candidato é um ponto a ser destacado, né, enquanto Jair Bolsonaro teve uma rejeição parelha ao número de votos válidos que ele obteve, né, o Fernando Haddad, apesar de ter uma rejeição menor do que a do Jair Bolsonaro, ele teve a rejeição maior do que o desempenho nas urnas, né? Isso também compromete um pouco o potencial de crescimento dele. Apesar da gente identificar que a parte do eleitorado que está mais indecisa, a parte do eleitorado que está mais suscetível à mudança de votos, né, é justamente o eleitorado que o Fernando Haddad ele acaba tendo maior penetração, né? O Jair Bolsonaro está à frente, já está despontando como favorito, mas o potencial de crescimento do Haddad ele é maior do que o potencial de crescimento do Bolsonaro. Resta saber se ele vai conseguir tirar essa diferença, que vai ser uma tarefa muito difícil, né? Mas a gente sabe que toda eleição tem fatores externos, tem vários outros fatores que influenciam diretamente o pleito. Mas se a eleição fosse hoje, provavelmente o candidato Jair Bolsonaro sairia eleito. Bem, e onde o candidato Fernando Haddad pode conseguir esses votos? Principalmente entre as mulheres, que se mostraram mais indecisas do que os homens, né? Teve uma pesquisa do Datafolha que identificou que as mulheres que decidiram o voto na véspera da eleição ou no dia da eleição foi 60% a mais do que os homens, né? Os homens se mostraram mais decididos. O pessoal de baixa renda também se mostrou um pouco mais indeciso, com a escolha do voto muito em cima da hora. Bem, outra questão muito importante que é válida ressaltar é a questão dos votos nulos e brancos, né? Apesar de ter ficado na média, os candidatos agora no segundo turno eles devem atentar um pouco para isso, porque nem sempre esse voto nulo e branco é um voto de protesto. Se você digita um número errado na urna, ele automaticamente te leva para anular seu voto ou votar em branco. E 9%, né, dos entrevistados numa pesquisa da Datafolha respondeu errado o número do candidato, eles não sabem o número do candidato, né? Claro que boa parte desses eleitores também pode ter ido para abstenção, não pode ter comparecido às urnas, né? Mas desse total de 12 milhões de pessoas que não sabem, né, o número do candidato, boa parte dela pode estar votando nulo e branco por desconhecimento. Então, os candidatos aí, tanto Jair Bolsonaro quanto Fernando Haddad também devem se atentar a informar melhor os seus eleitores em relação a isso. Bem, agora no segundo turno, né, como eu já disse anteriormente, é uma outra eleição. E agora com Fernando Haddad também algumas coisas mudaram, né? Jacques Wagner, que é uma pessoa muito próxima de Lula, ele vai ajudar na coordenação da campanha do Fernando Haddad, né? Eles vão tentar agora desvincular a imagem do presidente Lula à imagem do Fernando Haddad. Essa estratégia foi muito usada no primeiro turno para conseguir ir para o segundo turno, né? Eles acreditam que agora a transferência de voto do Lula não vai ser mais tão eficiente como foi no primeiro turno, talvez até atrapalhe conseguir esses votos do centro, né? Dada tamanha o sentimento do antipetismo. Então ele vai tentar se desvincular também um pouco do Lula. Só que essa questão do discurso de centro, né, como eu já falei, ela é uma linha muito tênue. Ele tem que, além de tentar conseguir atrair esses votos de centro, ele tem que tomar cuidado para não perder parte do eleitorado dele, né, que não vai se simpatizar com um discurso um pouco mais voltado para o centro. Uma das coisas que você vê já esse discurso mudando, ele já conseguiu o apoio de Ciro Gomes e vai implementar alguns pontos do programa
do Ciro Gomes no seu programa de governo, né, como o caso do SPC, que foi muito falado no primeiro turno, ajudou muito o Ciro a conseguir manter aqueles votos dele em torno de 12%, né, juntamente com o discurso mais incisivo entre os candidatos de centro feito pelo candidato Ciro Gomes. O PT agora também deve ampliar a sua militância nas redes sociais, né? Eles viram a força que as redes sociais tiveram nessa eleição, principalmente favorecendo o candidato Jair Bolsonaro, que não tinha estrutura nenhuma de campanha, mas conseguiu manter e ampliar, né, essas intenções de votos. O candidato do PT também desistiu, né, da questão da Constituinte, de fazer uma nova Constituinte. É um discurso um pouco menos agressivo, um pouco menos incisivo voltado para a esquerda, né? Então, e a tendência mesmo é que ele consiga atrair um pouco mais desse eleitorado. A primeira pesquisa da Datafolha, depois do primeiro turno, mostra os dois candidatos crescendo muito parelhos, né? O Bolsonaro com 13 pontos e o Haddad com 12. Então, dentro desse nicho aí dos 20% dos votos de centro, né, os 30 milhões de eleitores, você está vendo que eles estão crescendo mais ou menos igual até o momento, né? Mas ainda tem muita campanha pela frente. A gente está vendo agora os partidos políticos declarando apoio, a maioria ficou neutro, né? Liberando os estados para apoiar o candidato que eles acharem mais conveniente, né? Com exceção do PSB e do PDT que estão apoiando o Ciro Gomes, por exemplo. O PSDB ele ficou neutro, mas alguns candidatos do PSDB estão apoiando o candidato Jair Bolsonaro, que é o caso de João Dória, lá em São Paulo. Então, essa questão dos estados também pode influenciar agora nessa disputa desses votos de centro, né? O Nordeste, ele praticamente todo foi decidido no primeiro turno. Isso aí é um ponto que eu acho que não é positivo para nenhum dos dois candidatos, né? Porque a eleição, quando você não tem segundo turno, o interesse pela eleição ela diminui, né? Você não tem um segundo turno no estado, você tem um segundo turno presidencial, mas o interesse ali começa a diminuir, o interesse eleitoral, então fica mais difícil você captar esses votos, você atrair os olhares do eleitor, e é importante analisar quais foram os partidos que mais tiveram força, né? Que mais vão ter força agora nos palanques e quem vai apoiar quem agora. Bem, entre os partidos que mais se destacaram nessa eleição, né, vale ressaltar o PSB. Ele conseguiu eleger 3 governadores, né? Muitos achavam que o PSB, depois da morte de Eduardo Campos, a falta de uma liderança política nacional poderia prejudicar e até ameaçar a existência do PSB por causa dessa cláusula de desempenho que vai começar a vigorar a partir dessa legislatura. Mas mesmo assim eles conseguiram eleger 3 governadores e ainda tem mais 4 para o segundo turno, né? O PT conseguiu também eleger 3 governadores e tem mais um candidato no segundo turno. O Democratas elegeu 2 governadores e tem 2 candidatos no segundo turno. O MDB, o PSD, o PCdoB, o PHS e o PP elegeram um governador cada, né? O MDB ele tem mais 3 governadores no segundo turno. O PSD tem mais 2 governadores no segundo turno, e dos partidos que não fizeram nenhum governador no primeiro turno, que estão no segundo turno, PSDB com 6 candidatos, o PDT tem 4, o PSL de Jair Bolsonaro tem 3, o PSC tem 2 candidatos e o Partido Novo tem 1 candidato. E desses candidatos que estão no segundo turno, né, vamos ver quem vai apoiar quem nos estados. Primeiramente a gente vai olhar o posicionamento do partido e em seguida a gente vai olhar o posicionamento do candidato. No Amazonas, o Wilson Lima do PSC, né, o partido declarou apoio a Jair Bolsonaro e o candidato também, né? O seu adversário no segundo turno, o Amazonino Mendes do PDT, o partido ele está apoiando Jair Bolsonaro, ele está apoiando Fernando Haddad, só que o candidato decidiu apoiar Jair Bolsonaro. A gente já identificou aí uma primeira dissidência a favor de Jair Bolsonaro. No Amapá, né, você tem o Valdez do PDT. Mais uma vez o PDT ele está com o candidato Fernando Haddad e o candidato ainda não se pronunciou. Já o candidato Capiberibe do PSB, ele também teve com o partido apoiando Fernando Haddad e ele se declarou neutro.
né? No DF a gente tem o Ibanez do MDB, né? Partido que se declarou neutro nessa eleição, e o candidato até agora também não se posicionou, né? Já Rodrigo Hollenberg, que teve o partido apoiando o petista Fernando Haddad, o candidato daqui do DF se declarou neutro. Em Minas Gerais você tem Romeu Zema do Partido Novo, o partido que se declarou neutro, não vai apoiar nenhum dos dois candidatos à presidência da República, só que o candidato ele se declarou apoiando Jair Bolsonaro, né? Já Antônio Anastasia do PSDB, que se declarou neutro, o candidato também não se manifestou. Em Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja do PSDB declarou apoio ao Jair Bolsonaro, contrariando o partido que se declarou neutro. O juiz Odilon do PDT também contrariou o partido e está apoiando o candidato Jair Bolsonaro. Helder Barbalho, do MDB, ele seguiu a orientação do partido e se declarou neutro, assim como Márcio Miranda, do Democratas. No Rio de Janeiro, o Wilson Witzel seguiu a orientação do partido do PSC e está apoiando Jair Bolsonaro, e o Eduardo Paes também se declarou neutro. No Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra seguiu a orientação do partido e está apoiando o candidato Fernando Haddad, e o Carlos Eduardo do PDT está contrariando a orientação do partido e está apoiando Fernando Haddad, né? Em Roraima, Expedito Júnior do PSDB está contrariando o partido, está apoiando Fernando Haddad, está apoiando Jair Bolsonaro, e o Coronel Marcos Rocha do PSL, partido do Bolsonaro, está apoiando também o candidato Bolsonaro, né? O candidato Antônio, também do PSL de Roraima, está apoiando o seu candidato Jair Bolsonaro, e Anchieta do PSDB não está apoiando o candidato, se declarou neutro igual ao partido. No Rio Grande do Sul, o tucano Eduardo Leite está contrariando o partido, está apoiando Jair Bolsonaro, e José Ivo Sartori também está contrariando o PMDB, que se declarou neutro, e está apoiando o candidato Jair Bolsonaro. Em Santa Catarina, a mesma coisa, né? O Gelson, do PSD, está contrariando o partido que se declarou neutro e está apoiando Jair Bolsonaro, e o comandante Moisés, que é do PSL, também está apoiando o candidato Jair Bolsonaro. Em Sergipe, você tem o Belivaldo, do PSD, ele está contrariando o partido e está apoiando o candidato Fernando Haddad, né? Assim como Valadares Filho, do PSB. Ele até agora não se posicionou e o partido está apoiando Fernando Haddad. Em São Paulo, Dória também está contrariando o PMDB e está apoiando o candidato Jair Bolsonaro. E o Márcio França também está contrariando o partido PSB, que está apoiando o PT na Aliança Nacional, e se declarou neutro. Bem, gente, aqui a gente percebe que a orientação dos partidos não, de certa forma, não está influenciando a maioria dos candidatos, né? Eles estão apoiando geralmente o candidato que está dando força para ele lá no estado. E da mesma forma que foi o desempenho desses candidatos nas urnas, o desempenho deles também está sendo nos palanques para o segundo turno, né? O Haddad ele tem 89% dos apoios no Nordeste. No Norte, o candidato Jair Bolsonaro tem 42% de apoio, né, contra 0% de Haddad. No Centro-Oeste, você tem 50% de apoio para Bolsonaro e 50% de neutralidade ou não posicionamento. O Haddad não tem apoio. No Sudeste, o Haddad também não tem apoio. E no Sul, o Haddad também não tem apoio. E todos os candidatos declararam apoio a Jair Bolsonaro.